Graça e paz, igreja. Hoje eu vou falar de um tema. Podem sentar, tá? Fiquem à vontade. Hoje eu vou falar de um tema que me trouxe até aqui, até esse momento, até esse microfone. Obediência a Deus. A gente sabe que nem tudo que a gente faz é pela nossa força, né? Se fosse pela nossa força, muita coisa a gente tinha deixado pelo caminho. Mas Deus é Deus e Ele é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Para a gente entender o que é ser obediente a Deus, primeiro a gente precisa entender o que Deus ordena. Qual é o mandamento de Deus? O que é que Deus quer que façamos? Para a gente conseguir entender como ser obediente a Deus. Na Bíblia existem vários mandamentos, né? Existem os mandamentos gerais, aqueles que são aplicados a todos os cristãos, né? A todos nós. E existem aquelas ordenanças, aqueles mandamentos que são individuais, né? Que Deus manda você fazer, não todos nós. Em relação aos mandamentos gerais, a maior base deles são os 10 mandamentos, que a gente conhece mais os 10, mas são vários aí, do Velho Testamento, né? E vamos começar tentando entender um pouco desse Velho Testamento, desses mandamentos que Deus começou lá na orientação a Moisés, e foi o início da orientação dele para as ordenanças dele na nossa vida também. Em Êxodo 20, a partir do 3, Êxodo 20, a partir do 3. Se estiver demorando para achar, é só vir na segunda-feira para o estudo, tá? Estamos estudando justamente o Pentateuco. Vê que coisa linda? Êxodo está lá, no Pentateuco. Êxodo 20, a partir do 3. Um dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. O 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás. O 14. Não cometerás adultério. 15. Não furtarás. 16. Não darás falso testemunho contra teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Nesse tempo existia a lei. Aí a gente pensa, não, mas Jesus veio, a graça foi derramada sobre nossas vidas, não precisamos mais cumprir a lei. Não é bem assim. Jesus não veio para refutar a lei, ele veio para cumprir a lei. E existe uma versão graça desses mesmos mandamentos, que a gente vai ler aqui agora e você vai me dizer se realmente ficou mais leve obedecer a Deus após a graça, ou se o negócio não é tão simples assim como a gente está imaginando, né? Em Mateus 5, a partir do 17. São alguns mandamentos para a gente ter uma ideia do que Deus ordena para a gente, de modo geral. Todo aquele que é cristão, que aceitou a Jesus, todo aquele que acredita nos princípios de Deus, isso é o mandamento geral, o que a gente deve fazer como cristão. Aí Jesus veio, derramou a graça sobre nós, e foi lindo, foi maravilhoso, recebeu o Espírito Santo, Consolador, não é? E com isso, Mateus 5,17, ele fala das mesmas leis, de uma forma diferente. O 17, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Aí, ainda em Mateus 5, o versículo 21. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. Mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento.
esse é o mandamento conforme o Velho Testamento. Aí Jesus vai além. Ele diz: eu, porém, vos digo, quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. A graça veio para aliviar, não foi? Já deu para sentir, né? Jesus veio para cumprir a lei, a obediência a Deus é necessária, era assim na lei e continua sendo, mas a graça que nos trouxe o Consolador para viver conosco nos exige muito além do que a lei exigia, porque agora nós temos um conhecimento pleno. Agora nós temos um véu do templo que se rasgou e um direcionamento direto com Deus. Não dependemos mais de profetas nem de sacerdotes. Temos um relacionamento individual com o próprio Deus. O Consolador, o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele nos orienta. Então, com tanto apoio, você não pode querer a mesma lei de sacrifício da carne como era antes. Vamos continuar. Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um de teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Vamos continuar. 33. Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. A graça eu acho que deu uma coxadinha maior, né? Do que a lei. Mas vamos seguindo. 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai o que vos amaldiçoam, fazei um bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem isso os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Na entrada dessa igreja, à direita, no painel, tem lá: lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Esse versículo não está dizendo que você é perfeito a partir do momento que aceitou Jesus. Esse versículo está dizendo que Deus te chamou para a salvação, mas também te chamou para a santificação. E com esse chamado, com essa ordenança, com esse mandamento, Ele te pede e te ordena que todos os dias você lute contra a carne que há dentro de você. Que todos os dias você se mantenha nos caminhos do Senhor e seja obediente aos seus caminhos. Você não vai ser perfeito, mas você vai buscar isso diariamente. Você vai buscar a perfeição de Deus. Você vai buscar ser cada vez mais parecido com Ele, para que você morra e que Ele cresça dentro de você. Amém?
alguns dos mandamentos, como eu já tinha dito no início, são mandamentos individuais. É entre você e Deus. Tudo isso que a gente falou aqui foram exemplos de mandamentos gerais. Obedecendo esses mandamentos, você entende o que é ser obediente a Deus. Mas tem coisa que Deus pede a você. É coisa que Deus quer que você faça, para que Ele haja dessa forma na sua vida, para que Ele haja através de você. E nem sempre a gente está com... A gente até escuta o que Deus quer, mas nem sempre a gente cumpre, a gente obedece. E é meio difícil em alguns momentos. Mas a gente vai entender a soberania de Deus e vai entender que o que Ele quer fazer através de você, Ele vai ser feito. Um exemplo de pedido que foi entre Deus e a pessoa na Bíblia. Deus e o profeta. E entre Deus e o profeta. E ele ainda, na obediência dele, respingou toda a bênção que recebeu para a gente até hoje, que é Abraão. Em Gênesis 12, a partir do 1, Deus diz a Abraão: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abrão ainda, né? Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado. E Ló foi com ele, e Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Foi um pedido direcionado a Abraão. Foi algo que Deus queria fazer na vida de Abraão e através da vida dele. Abraão obedeceu, saiu de sua casa, da sua parentela, foi em busca da terra prometida. Foi fácil? Nem sempre. Passou por diversas problemáticas até chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas a palavra do Senhor sobre a vida de Abraão foi cumprida. As promessas que Deus fez de bênçãos, de multiplicação, de descendência, foi cumprida. E Abraão recebeu de Deus a sua maior promessa, que foi Isaac. Isaac foi a maior promessa que Deus fez a Abraão, porque Abraão não podia ter filhos, ou melhor, Abraão podia, mas Sara, sua esposa, não podia ter filhos, e ele queria muito, através de Sara, ter sua descendência. Isso era muito importante. E Deus dá essa possibilidade a ele, através da obediência dele. E chega um momento que Deus faz um outro pedido a Abraão, como prova de teste, de prova, né? Que Deus faz sobre a fé de Abraão. Em Gênesis 22, 1, Deus fala: e aconteceu, depois destas coisas, que Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante, para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada?
E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho único, teu único filho. Imagino que nesse momento ele está com o filho da promessa, todo o amor em cima daquela criança, e Deus pede ele, o filho dele, o único filho que ele teve de Sara, onde de lá sairia toda a sua descendência. E aposto que ele não falou por respeito, obviamente, a Deus, mas ele deve ter pensado como uma pastora nossa aqui, né? Tá de brincadeira, né, Jesus? Não acredito. Deus, né? Tá de brincadeira, né, Deus? Não acredito que tu vai me pedir logo meu filho. Mas ele foi. Imagina o grau de fé, de obediência que uma pessoa tem que ter para abrir mão do seu próprio filho, que o próprio Deus deu. E imagina a obediência que esse filho teve, porque Abraão era um idoso. Isaque se deixou amarrar, se deixou ser sacrificado. Ele era uma criança, poderia ter corrido. Que é isso, pai? Vai me matar? Vou correr aqui, não vou ficar aqui. Mas ele foi tão obediente quanto o pai. A obediência de Abraão nos trouxe a fé até aqui. Ele é o pai da fé. Ele é o pai de multidões. A obediência de Abraão, o exemplo de obediência de Abraão transbordou para Isaque. E a bênção que caiu sobre a vida de Abraão também caiu sobre a vida de Isaque. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Essa história remete a um futuro não tão próximo, mas que nos trouxe até aqui, né? Essa providência do Cordeiro de Deus, né? E Abraão chamou o nome daquele lugar Javé-Jirê, como se diz até este dia: no monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente te possuirá, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. A bênção que caiu sobre a vida de Abraão, caiu sobre a vida de Isaque, caiu sobre a vida de Jacó, até chegar aos dias de hoje. A obediência de um homem gerou uma sequência de bênçãos naquela família, mas a obediência teve que seguir. Isaque foi obediente, Jacó foi obediente, e até os dias de hoje a obediência tem seguido com o nosso pai na fé, Abraão. A fé de Abraão superou toda a dor. Ele não pensou apenas na dor dele, mas ele pensou: se Deus está me pedindo, Ele é soberano para fazer além. Ele vai prover. Ele vai fazer o melhor. Temos outros exemplos na Bíblia de obediência. Mas tem um que a obediência não foi tão plena, vamos dizer assim, que é o nosso conhecido profeta Jonas. O nosso profeta Jonas, em Jonas 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope,
onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Jonas recebeu uma ordem direta de Deus. Você vai para Nínive e vai falar o que eu tenho para falar com eles, como sua missão de profeta. E ele diz: vou não. Não vou, não quero, não é isso. É o propósito dele, não é o meu. E tenta fugir da presença do Senhor. Eu não sei se Jonas sabia, acredito que sim, que Deus é onipresente. Como se foge da presença de Deus se escondendo no fundo do barco? Quem é Deus que não pode achar a gente dentro do quarto, dentro do banheiro, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do trabalho? Deus pode ver você em todos os lugares. Deus é onipresente. Jonas tentou fugir da missão que tinha, do chamado que tinha, do propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele, se escondendo de Deus. Mas ninguém se esconde de Deus. Ele desobedeceu, fugiu. Deus, obviamente, o achou, porque nunca o perdeu. E ele fica, no barco, é jogado, lançado fora do barco, fica no ventre do peixe por 3 dias. Ele fica 3 dias na barriga do peixe. E não pense que foi na barriga do peixe, que lá tinha uma salinha VIP, uma cadeirinha, um sofazinho, uma cama super confortável. Não. Ele sofreu durante 3 dias o gosto da desobediência a Deus. E depois desses 3 dias ele entendeu que a obediência ao propósito de Deus para a vida dele seria a sua salvação. E isso é na minha e na sua vida. Quando você entender que a obediência ao propósito que Deus tem na sua vida é a sua salvação, você vai sair de dentro do ventre do peixe. E Jonas saiu do ventre do peixe, entendeu, clamou a Deus, pediu misericórdia, entendeu o seu propósito e foi para Nínive. Pregou em Nínive tudo que Deus tinha para falar. Disse que em 40 dias seriam destruídos, afinal, eles tinham tido uma sequência de erros e desobediências e Deus estava muito triste com aquela cidade. E iria destruí-la dentro de 40 dias. O rei ouviu, se arrependeu, fez com que toda a cidade se lamentasse e clamasse a Deus, pedisse misericórdia. Deus, em toda a sua finita misericórdia, toda a sua infinita misericórdia, Ele perdoou. Ele não destruiu Nínive. E a missão do profeta foi cumprida. Mas ele ficou feliz? Não. Em Jonas 4, do 1 ao 4, diz assim: mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido, e orou ao Senhor, e disse: peço-te ao Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, tardio para se irar, e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira-me a vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem em ficar irado. Agora imagina, ele desobedeceu a Deus, estava no ventre do peixe, clamou ao Senhor, se arrependeu, pediu misericórdia, Deus perdoou, deu uma nova oportunidade. Aí ele cumpre o propósito que Deus tem na vida dele, vai a Nínive, fala para 120 mil pessoas, 120 mil pessoas se arrependem, lamenta, clama ao Senhor, pede misericórdia. Deus perdoa e ele acha ruim. Ele acha que a misericórdia do Senhor é só para ele.
Às vezes a gente faz um pouco disso, né? Deus manda a gente falar com aquele irmão, com aquela vizinha, com aquele parente. Aí a gente diz: não, Deus, a misericórdia de Deus é só para a minha vida. Não é não. O propósito na vida de Jonas não era só ele falar naquela cidade, era salvar aquelas pessoas. Eram 120.000 pessoas. E ele, com o cumprimento do propósito de Deus na vida dele, salvou a vida de 120.000 pessoas. Não pense que chamado é microfone não, gente. Chamado está sobre a vida de todos nós aqui, ó. Todo mundo sabe falar de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é amor, porque Jesus é graça, é misericórdia, mas também é justiça. Uma das ordenanças de Deus para todos, e aí não é só no individual não, tá? É para pregar o evangelho dele. E o pregar o evangelho dele é você viver conforme o evangelho dele. É você transbordar o evangelho dele. Para mim é muito difícil estar no microfone. Mas não é difícil falar de Jesus, não. Porque eu falo de Jesus num abraço. Eu falo de Jesus num... Tá tudo bem, irmão? Eu falo de Jesus servindo em qualquer ministério. Eu falo de Jesus na minha casa, no meu trabalho. Eu falo de Jesus na minha faculdade, na minha escola. Cumpra o seu propósito. Obedeça a Deus. Porque na obediência de Jonas, mesmo depois de tudo, de ir para o ventre do peixe, na obediência de Jonas, 120.000 pessoas se salvaram. Uma cidade inteira se salvou. Você não quer salvar seu irmão? Você não quer salvar seu amigo da escola? Você não quer salvar seu colega de trabalho? Fale de Jesus. Fale o que Deus está mandando você falar. Que Ele salva. Que Ele trouxe a vida eterna e é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra o bocão, como diz a nossa pastora. Eu acredito que existem 3 formas de obedecer a Deus. Tem coisa que Deus manda você fazer e você concorda. Não matarás. É até crime. Ninguém quer ir preso. Boa, não vou matar. Tá ótimo. Dá uma vontadezinha, não pode. Senhor, perdoa, não pode. Ok. Você vai lá e não faz. Amém? É uma forma de obedecer. Segunda forma de obedecer. Deus diz assim: olha, vai falar com aquela irmãzinha ali que te magoou. Aí você diz: Senhor, hoje não é um bom dia não. Acordei meio virada. Não, mas você vai. Você diz: mas Senhor, mas você vai. Aí você diz: tá certo. Você vai porque, independente de você concordar ou não, você obedece. Você sabe que Deus é soberano. Você sabe que a vontade do Senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E você, na sua infinita consciência de ser pó, você obedece a Deus. Mesmo sem achar tão bonito. Com um sorrisinho meio, mas você vai. E quando vai, aquele ato transforma não só quem recebeu, mas transforma você. Porque às vezes a gente acha: eu vou lá perdoar um irmão, vou lá falar com o irmão, mas o irmão nem me dá boa noite, eu dou paz do Senhor, ele vira. Quando você falar com aquela pessoa, Deus vai tratar mais de você do que ela. Às vezes é o que você precisa. E a terceira forma de obedecer a Deus é a forma Jonas de ser. Onde a gente entende em cada detalhe, em cada respirada, a soberania de Deus na nossa vida. A soberania de Deus na nossa vida. Davi fala no Salmo 103:19: o Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. O reino de Deus é sobre todas as coisas, todas as pessoas. Ele é soberano. Aí você acha que pode desobedecer a Deus facinho e vai ter uma vida
plena, tranquila, não necessariamente vai ser uma doença que vai lhe acometer, um acidente. Não, irmão. Às vezes fica só aquele vaziozinho assim, ó. Senhor, não estou conseguindo sorrir como antes. Não entendo. Ah, mas você já fez aquilo que eu te mandei? E às vezes a gente negligencia o chamado de Deus na nossa vida. Negligencia o que Deus quer fazer através de você. Não é necessariamente para você não, irmão. É através de você, vai além. O que Deus fez na vida de Abraão não foi só para Abraão, não. Foi muito além. O que Deus fez na vida de Jonas, mesmo com toda a desobediência inicial dele, não foi para Jonas, não. Foi para 120 mil pessoas. Foi para que hoje a gente estivesse falando dele aqui, dizendo, eu não quero ir para o vento do peixe. Eu quero obedecer a Deus. Quem quer obedecer a Deus? Aleluia. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente diz, Senhor, minha vida é tua. Quando a gente chama aqui, o pastor chama aqui, entrega a tua vida a Jesus. A gente não é mais dono de si não, tá? Como o pastor Leandro fala, o livre vai embora, fica só o arbítrio. Porque quem manda é Deus. Em Gálatas 2:19, Paulo fala, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. No 20 diz, estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim e por você. O propósito de Deus nunca foi que a morte chegasse a nós, não. O propósito de Deus para Nínive não era a destruição, era o conserto. O propósito de Deus nunca foi a morte para nós. A desobediência no Éden, a desobediência de Adão e Eva, foi que trouxe a morte para as nossas vidas. Mas a obediência de Jesus, ao subir aquela cruz e cumprir o propósito dele, o chamado dele, o que Deus queria que ele fizesse, nos trouxe a vida e a vida abundante. Faça a sua parte. Escute a voz de Deus. Ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Deus é tão bom que ele não só falou, como ele deixou registrado. Tem uma Bíblia inteira, irmão, escrita com Deus falando na tua vida. Não precisa esperar que um irmão fale para você, não. Tem coisa, eu digo que tem coisa que Deus fala tão claramente na tua vida, que ele fala até em braille. Você entende, mas você foge. O ventre do peixe está aí, irmão. Não queira viver esse processo, não. Obedeça a Deus, entregue sua vida a Ele. A quem já entregou sua vida a Jesus, Deus te chama hoje para santificação. Não parou na salvação, não, irmão. Jesus cumpriu o propósito dele para que eu e você hoje tivesse vida eterna. E para quem ainda não aceitou Jesus, Deus te chama hoje para a salvação. Deus te chama hoje para que o propósito de Jesus se cumpra na tua vida e tu ganhe vida eterna e abundante com Deus. Não perde tempo. Cumpre teu propósito, teu chamado. Fala de Jesus. Escuta a voz dele. Ele quer fazer muito além na tua vida. Amém?